Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aí pela minha família favorita, né? Mais uma aula para vocês acompanharem aí. Vamos falar sobre a família das Droseraceae. Droseraceae é a família que engloba e que pertence à família das Dioneias, né? Que são essas plantas aqui que possuem essa armadilha que abre e fecha, conforme vocês podem ver, tá? As Dróseras, que estão aqui, e a Aldrovanda, que é uma planta que a gente não vai falar aqui, mas é importante falar que ela também pertence a essa família, tá? Então vamos começar aqui agora falando a respeito das Dioneias, que são essas plantas daqui, tá? As Dioneias, a família das Dioneias, nesse caso, só existe a Dioneia muscipula, tá? A Dioneia muscipula que são essas daqui. Não existe, por exemplo, uma Dioneia muscipula que tenha uma característica diferente e que seja uma dioneia que seja diferente em alguma outra característica, por exemplo, uma dioneia que abre e fecha e que também secreta, ou que ela se mexe, que ela pula, não existe. Então a dioneia muscipula, que é a única característica que vocês vão ver. Mas você já deve ter visto que existe uma mais vermelha, que existe uma maior, que existe algumas mais amarelas, que existem as gigantes. Isso são variações de fenótipo. O que é fenótipo? São as características visuais da sua planta. É aquilo que você vê, tá? Então, uma dica muito legal, né? Que o pessoal fala, genótipo são características genéticas. Muda a genética da planta. Fenótipo, então genótipo de gen, genética, tá? Fenótipo não tem nada a ver, mas apenas para você lembrar disso. Aquilo que você vê, fenótipo, venótipo, vamos falar assim, só para você entender, tá? Então, fenótipo são as características visuais da sua planta. Essas plantas aqui também são da família de plantas angiospermicas, ou seja, plantas que possuem flores e, consequentemente, vão dar sementes e vão se multiplicar dessa forma, tá? Possuem o sexo masculino e o sexo feminino. No caso das dioneias, elas possuem os dois sexos, tá? Então, elas podem se autopolinizar, o que permite também que você, com uma única planta, também tenha sementes, tá? As dioneias possuem uma característica totalmente peculiar, que é as armadilhas que abrem e que fecham. E aí você já deve ter visto variações dela, vermelha, grande, amarela, verde, toda verde, menor. Isso são características que você vai ver aí, que nós chamamos de cultivares. São cultivares diferentes. São dioneias muscípulas. Todas são dioneias muscípulas, mas é dioneia muscípula cultivar red. Dioneia muscípula cultivar Akai Ryu cultivar B52, que é uma das maiores dioneias que você vai ver aí. Essa daqui, por exemplo, é uma dioneia Low Giant. Olha só que beleza de planta, tá? São plantas perenes também, ou seja, plantas que passam por um período de dormência, elas se renovam e assim elas vêm após a primavera, então elas fazem a dormência e depois elas voltam, e são plantas muito colecionáveis. Hoje em dia existe uma coleção gigantesca, existe um clã existe um clube enorme de pessoas que colecionam as dioneias muscípulas. As plantas do gênero Drosera, que são essas plantas daqui, são as únicas dessa família Droseraceae que possuem mais de uma espécie. São caracterizadas por plantas que possuem tricomas. E na ponta desses tricomas existem pequenas glândulas, né? Tentáculos que fazem aí a captação do inseto, tá? São tricomas glandulares. Na verdade, o que acontece é uma cerda. Eu vou dar até um zoom para vocês verem melhor. Bom, agora a gente vai dar um zoom para vocês verem melhor esses tricomas. Vamos lá, peraí, só um minuto. Bom, agora com esse zoom você consegue ver melhor aí esses tricomas que a gente falou. São essas pequenas cerdas aqui, ó, que fazem a captura do inseto. Se vocês forem ver, eles não são lá uma cola tenaz ou um super bonder, mas dá só uma olhada a textura desse grude. Isso daqui, pra gente, pode não parecer muita coisa, mas para um inseto como essa mosca, que teve a infelicidade de grudar aqui, é uma super cola. Isso permite com que a planta faça a captura
captura do inseto e, consequentemente, faça a digestão. É uma das poucas plantas carnívoras que você vai encontrar em quase todos os continentes. Você vai encontrar, você só não vai encontrar ela nos ambientes congelados, nos continentes congelados, nos polos e em algumas regiões da Rússia, do norte e do sul, tá? Mas você encontra ela na África, você encontra na Europa, você encontra no Japão, você encontra na Austrália, você encontra no Brasil e sim, o Brasil é o país das dróseras. E nós possuímos uma variação gigantesca dessas plantas desse gênero aqui no nosso ecossistema, tá? Ou seja, o Brasil também é o país das plantas carnívoras. Você vai ver plantas, por exemplo, que são simplesmente muito simples e outras que são muito complexas, como por exemplo, essa planta daqui é uma Drosera adelai. Ela é um cruzamento de duas espécies especificamente que geraram essa planta daqui, que permite ela ser tão resistente ao clima do Brasil, apesar de ser uma planta que não gosta muito de sol. Porém, a maioria das Dróseras ama sol. São plantas que são totalmente acostumadas a um clima árido, geralmente um clima mais arenoso, como vocês vão ver nas próximas aulas, e são plantas que adoram sol. Algumas, na maioria das vezes, você vai achar igual. Você vai ver, por exemplo, uma Drosera como essa daqui, a Drosera tocaiensis, olha só, ela está aqui no meio desse vaso, cheio de outras Dróseras aqui dentro, ó. Aqui dentro tem afines, aqui dentro tem capilares e outras Dróseras. Ai, Rafa, mas como que faz a distinção? No caso dessa planta aqui, é uma Drosera tocaiensis, que por muito tempo foi confundida com uma Drosera espatulata. O que acontece é que a Drosera tocaiensis, apesar dela ser semelhante, a espatulata tem tricomas, ou seja, tem esses grudezinhos aqui até o final da folha, até aqui embaixo. A tocaiensis não, só tem na ponta das folhas. E olha só que interessante, elas se espalham muito bem por sementes. São plantas que também possuem flores e, consequentemente, dão sementes. E suas sementes, por serem muito finas, elas se espalham pelo ambiente afora. Tanto as Dróseras como as Dioneias pertencem à família Droseraceae, como você acabou de ver aí, tá? E você aprendeu, então, que as Dróseras possuem várias espécies diferentes na mesma família, e as Dioneias, existe apenas um indivíduo, que na verdade existe apenas um tipo, que é a Dioneia muscipula, mas que existem cultivares diferentes, tá? Dependendo do ambiente onde essas plantas se desenvolvem, elas desenvolvem armadilhas e situações diferentes, como por exemplo a Drosera adelai, com as suas folhas totalmente largas e com tricomas nas pontas para grudar os insetos. Um exemplo aqui, a Drosera burmani, essa daqui, lembra um docinho, não é verdade? Olha só, mas essa daqui é uma das poucas Dróseras que efetiva realmente um movimento. Essa planta, ela realmente se movimenta, ou seja, quando o inseto cai aqui dentro, quando o inseto gruda nessa folha, ela faz esse movimento aqui de se fechar em volta do inseto. A Dioneia muscipula também faz isso, como eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá? Então eu peguei aqui uma Dioneia, peguei um pequeno palitinho. Como que funciona o sistema da Dioneia muscipula? Vou mostrar para vocês. Existem dois gatilhos aqui dentro. Quando o inseto toca na armadilha, duas vezes, ou às vezes até mais, ela se fecha. Ah lá, fechou. Viu que legal? É assim que funciona o sistema da Dioneia muscipula. O da Drosera é muito semelhante, mas não é um sistema de gatilho. É um sistema conforme o inseto vai se mexendo, ela gruda e ele vai ficando preso aí dentro, tá? Então você acabou de ver a família da Droseraceae, tá? Bom, uma dica que eu vou dar para vocês aqui agora. São muito fáceis de colecionar. São plantas que são muito adequadas ao nosso ambiente e cada vez mais conquistam vários cultivadores que gostam cada vez mais dessas plantas. As Dróseras, por exemplo, são muito fáceis da gente compartilhar sementes. Essa, por exemplo, aqui é uma Drosera
Filiformes Florida Red. Olha só que bonita que é essa planta. Ó, ela tá grudando em tudo aqui. Bom, essa planta, ela é famosa por dar várias hastes florais e as suas hastes chegam a dar milhares e até milhões de sementes. Tá? É muito fácil de cultivar essa planta por sementes, o que possibilita a troca entre os cultivadores, conforme você já viu lá nas primeiras aulas, que é muito legal trocar semente. Você faz vários amigos, você aumenta a sua coleção e ainda torna um ambiente cada vez mais saudável. Gostaram dessa aula? Bom, bacana, você acabou de ver sobre a família Droseraceae, espero que você tenha gostado. Bora para a próxima família, vai!